Olá, a aula de hoje de Teoria Geral da Administração é a nossa aula 6. Teoria da Burocracia. Teórico, Max Weber. O objetivo desta aula é conhecer a origem da teoria burocrática, identificar suas características, identificar e definir a racionalidade burocrática, seus dilemas, as disfunções, analisar como a burocracia interage com o meio ambiente, descrever os diferentes graus dessa burocracia e proporcionar uma apreciação crítica acerca da teoria. Bem, esse rapaz aqui se chama Maximilian Karl Emil Weber, um alemão nascido em 1864 em Munique e veio falecer em 1920. Extremamente intelectual, jurista, economista, considerado como um dos fundadores da sociologia. Foi casado com uma aluna da universidade alemã que era feminista no seu tempo. Ele é considerado um dos fundadores do estudo moderno da sociologia. Esses estudos influenciaram tanto a economia quanto a filosofia, direito, ciência política e nós na administração. Sua carreira começa na Universidade de Humboldt, de Berlim, e posteriormente trabalhou em outras universidades na Alemanha. Ele teve grande influência política, pois ele foi consultor dos negociadores do Tratado de Versalhes em 1919 e redigiu a Constituição de Weimar. Tem um grande trabalho como pensador e estudioso, sempre foi reservado para o estudo do capitalismo, dentro de um processo de racionalização, desencantamento do mundo, é uma contribuição importante para a economia. Tanto que a sua obra mais famosa se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, digamos. É umas reflexões sobre a sociologia da religião. Não necessariamente numa religião professada, mas pelas culturas do Ocidente e do Oriente, onde foram desenvolvidas diversas formas, salientando a importância da característica específica do protestantismo, de onde surgiu o capitalismo, a burocracia, o estudo racional. Por quê? Porque eles eram, como é que eu posso dizer, bem racionais, né? Organizados. E aí, partindo desse trabalho dele, surge a ética protestante do trabalho, ou seja, a ética calvinista do trabalho, que vai ver conceitos dentro da teologia, da sociologia, da economia, da história, onde o trabalho árduo e disciplina são resultados da pessoa para os seus... são resultados que transcendem as pessoas para os valores expostos pela fé. Ou seja, nada diferente do que ele realmente vem trabalhar dentro da sua teoria burocrática, porque a questão da disciplina é o ponto crucial dessa teoria. Vejamos aqui. A ênfase é na estrutura. A abordagem formal, conceito de organização, sistema social como conjunto de funções oficializadas. Os principais representantes: Weber, Merton, Selznick, Goldner e Michaels. As suas características básicas de gestão, sociologia da burocracia, concepção do homem, um homem organizacional. A burocracia, essa teoria, surge em 1947. O grande destaque: Max Weber. A ênfase na estrutura. A origem da burocracia, racionalidade e ética protestante. As principais características, vamos lá. Tinha caráter legal e normativo, ou seja, tinha regras, normas escritas, tinha formalidade das comunicações, era conversas formais
através de comunicados, enfim, era o escrito, não era mais o dito. Racionalismo e divisão de trabalho. Havia divisão de trabalho para que o profissional fosse responsabilizado por aquilo que faz. Impessoalidade e hierarquia. Tinha que obedecer à hierarquia e tratar as pessoas todas igualmente, nenhuma diferente da outra, ou seja, ser impessoal. As rotinas e procedimentos deveriam ser padronizados. A meritocracia, né, que é benefícios através dos seus méritos, ela era primordial. Profissionalização, a especialização da administração e a previsibilidade. Origens dessa teoria: fragilidade e parcialidade das teorias mecanicistas e humanicistas, ou seja, as outras teorias anteriormente, a clássica, a científica, a das relações humanas, elas eram frágeis. Duas pensavam mais na empresa do que nos trabalhadores e uma pensava mais nos trabalhadores do que na produção. Então isso fez com que ela surgisse. Necessidade de um modelo de organização racional, sem parcialidades, né? sem se preocupar somente com uma categoria. Crescente tamanho e complexidade das empresas. As empresas estavam crescendo, então as coisas precisavam ser organizadas. A burocracia veio para organizar. Isso, o ressurgimento da sociologia burocrática. Já existia, mas aí ela vem com força total quando o Weber assume. Para Weber, existia 3 tipos de sociedade de autoridade: a tradicional, através dos clãs, das tribos, das lideranças patriarcais. A carismática, que é através de lideranças que conquistam pela sua retórica, como por exemplo Mahatma Gandhi, era um líder carismático, ele acolhia pelo seu ideal de vida, né? E a racional, legal ou burocrática, que nós podemos fazer uma menção ao exército e às grandes multinacionais. E aí os tipos de sociedade, elas têm características: a tradicional patriarcal, patrimonial e conservadora. Aí nós vamos lá para os clãs, tribos e famílias. A carismática, centrada numa pessoa mística e arbitrária revolucionária, que os exemplos são partidos políticos, nações em revolução. E a racionalidade de meios e de objetos, os estados modernos e as grandes empresas. O tipo de autoridade. A tradicional é uma autoridade não racional, é um poder herdado ou delegado baseado no senhor. A sua legitimação é a tradição, hábitos, usos e costumes. Na carismática não é racional nem herdado, nem delegável, é baseado no carisma. A legitimação, características pessoais e as características carismáticas do líder. A racional, ela é racional, legal, impessoal, informal, baseada no mérito, ou seja, meritocrático. Na legitimação, justiça da lei, promulgação, regulamentação de normas legais previamente definidas. A autoridade e o aparato administrativo. A autoridade, quando ela é tradicional, o seu aparato administrativo são as formas patrimoniais feudais. Quando a autoridade era carismática, era inconstante e instável.
Ia depender do momento em que as pessoas decidiram seguir aquele líder. A autoridade, quando era racional, o aparato administrativo e a burocracia. Tipologia de sociedade segundo Max Weber. Aqui nós temos tanto as características, como um aparato, como a legitimação e os exemplos. Fica mais claro aqui para que você visualizar numa única tela. E as características da burocracia. Caráter legal, normas e regulamentos, caráter formado às comunicações, a divisão e pessoalidade, que nós já vimos anteriormente. A hierarquia de autoridade, rotinas e procedimentos padronizados, competência técnica e meritocrática, especialização da administração, profissionalização dos participantes e completa previsibilidade do comportamento. Ou seja, a burocracia deixa tudo bem previsível. Temos o plano A, o plano B, temos se isso aqui não der certo, eu posso resolver desta forma. Se der certo, eu posso melhorar nisso. Então, tem completa previsibilidade. As vantagens da burocracia. Ela é racional, tem precisão na definição do cargo e da operação, rapidez nas decisões, univocidade de interpretação, uniformidade de rotinas e procedimentos, continuidade da organização, redução do atrito entre as pessoas, constância, confiabilidade e benefícios para as pessoas na organização. A burocracia, seus dilemas e disfunções. Tendência de organizações burocráticas elas transformarem em carismáticas ou tradicionais. Isso é uma tendência. Quando o líder ele é muito organizado e é coercitivo, ele vai se tornar uma autoridade tradicional. Quando ele é benevolente, pela sua retórica ele chama a atenção, ele traz para si a atenção, ele pode se tornar um líder carismático. Dificuldade de cumprimento irrestrito de regras. Algumas regras nós tiramos para o nosso dia a dia. Temos dificuldade de cumprir porque não existe flexibilidade. Apego exagerado aos regulamentos. Aquela pessoa extremamente legalista que só faz se tiver escrito. As pessoas podem se apegar a isso. Formalismo e papelório. É isso que a gente vê no dia a dia nas organizações públicas, né? Com a burocracia. Infelizmente, nós nos deparamos com mais papéis do que o que deveríamos utilizar. Resistência a mudanças, elas acontecem. Então, as pessoas podem ter uma certa resistência ao se adaptar com a teoria burocrática. Impessoalidade e categorização. Isso é um dos pontos da burocracia ser impessoal. E aí acaba que você categoriza as pessoas, né, em grupos. Abusos de autoridade, aí que vai acabar sendo puxando para a autoridade tradicional, e conflitos com o público. E as características e disfunções da burocracia, você pode ver aqui, né, a previsibilidade e a imprevisibilidade. Quando eu digo características da burocracia, eu tenho um caráter legal, formal, divisão do trabalho, pessoalidade, hierarquia, rotina, competência técnica, especialização. Tudo isso é previsibilidade e funcionamento. Na imprevisibilidade, eu tenho nas disfunções a internalização das normas, excesso de formalismo, resistência a mudanças, despersonalização do relacionamento, categorização do relacionamento, superconformidade, exibição de sinais de autoridade, dificuldade com os clientes. E aí eu tenho aqui o desenho, né, o organograma
do modelo burocrático de Weber. É um sistema social racional burocrático, tem uma exigência de controle, as suas consequências previstas é previsibilidade do comportamento com maior eficiência, e as suas consequências imprevistas são as disfunções da burocracia, que pode trazer a ineficiência. Os graus de burocratização. À esquerda eu tenho escassez de burocratização, ou seja, que sem nenhuma burocratização. Eu tenho ao centro a eficiência, que são os meus processos para chegar à perfeição, e o excesso de burocratização, que pode me dar uma certa rigidez. Então, quando eu tenho escassez de burocratização, eu tenho falta de especialização, bagunça e confusão. Se eu seguir o modelo de Weber, eu vou ter divisão do trabalho. Se eu exagerar na burocratização, eu vou ter super especialização, hiperresponsabilidade. Na escassez, falta de autoridade. Se eu sigo o modelo de Weber, eu tenho hierarquia. No excesso de burocratização, eu tenho excesso de autoridade, autocracia e imposição. Na desburocratização, eu tenho liberdade excessiva. No modelo de Weber, regras e regulamentos. No excesso, ordem e disciplina. Na escassez, ausência dos documentos de formalidade. No modelo de Weber, formalização das comunicações. No excesso, eu tenho excesso de papelório e formalismos. Na escassez, eu tenho ênfase nas pessoas. No modelo de Weber, impessoalidade. No excesso, ênfase nos cargos. Na escassez, apadrinhamento. No modelo de Weber, seleção e promoção do pessoal. A meritocracia. E no excesso, excesso de exigências. Qual seria a apreciação crítica da teoria da burocracia? Nós podemos ver que o excesso de formalismo da burocracia traz problemas. Como nós vimos no slide anterior, pode nos trazer excessos, rigidez nos processos, o mecanicismo e as limitações da teoria da máquina. Se nós nos apegarmos ao formalismo, talvez nós fiquemos mecanicistas. Conservantismo da burocracia. São aquelas situações em que você só faz se a lei permitir, que é o que acontece com o governo, né? Atualmente, aquele auxílio emergencial, as pessoas estavam criticando, porque o auxílio emergencial não sai, não anda, ninguém recebeu, não se sabe como é que vai pagar e tal. E aí o Supremo Tribunal havia apreciado a matéria e tinha dito que o governo tinha total liberdade de usar o dinheiro público para resolver a situação das famílias que estavam passando necessidade. Mas o governo federal, né, o executivo, com as suas prerrogativas, achou melhor que tivesse um documento autorizando a utilizar esse dinheiro dessa forma. Então, quando eu falo em conservantismo da burocracia, é a história em que para o serviço público só pode ser feito se tiver uma lei autorizando, tá? A abordagem de sistema fechado, ou seja, seguindo aquelas regras, não tendo flexibilidade. Abordagem descritiva e explicativa, somente o que está escrito. Críticas multivariadas à burocracia, diversas ocorreram. É uma das que mais perdura até hoje. E posição da teoria burocrática na teoria das organizações. A posição dela é uma posição rígida diante as demais teorias. Aqui temos as referências: Chiavenato, Lacombe, Djalma de Pinheiro Rebouças Oliveira,
Todos três escrevem sobre as teorias gerais da administração, introdução à administração. E nos veremos na próxima aula. Eu aconselho a vocês dar uma voltinha no AVA, onde teremos um fórum interativo. E dúvidas, coloquem nos comentários. Esse vídeo estará disponível no YouTube e a frequência de vocês vai pelos comentários. Então façam comentários para que eu tenha certeza que vocês visualizaram o vídeo até o final, tá bom? Deixa o like lá e que Deus abençoe a semana de vocês, tá? Tudo bem. Até a próxima. Bye, bye. Olá. Estamos numa aula de revisão. A disciplina é Teoria Geral da Administração. Você está na Faculdade Uniateneu. Meu nome é Alexandra Cavalcante. Bora revisar. Vamos começar pela teoria burocrática. Teoria burocrática foi nossa aula 6. E os objetivos da aula foram conhecer a teoria, identificar suas características, identificar e definir a racionalidade burocrática, analisar essa burocracia, se interage com o meio ambiente, descrever os diferentes graus de burocratização, proporcionar uma apreciação crítica acerca da teoria. O que a gente vai relembrar? Qual a ênfase dessa escola, né? Estrutura organizacional. Tinha uma abordagem de organização formal. O seu conceito de organização era sistema social como conjunto de funções oficializadas. Principais representantes: Weber, Merton, Sesnick, Goldner e Michels. As características básicas da gestão: sociologia da burocracia. E a concepção que ele tinha era do homem organizacional. As principais características: caráter legal e normativo, formalidade nas comunicações, racionalismo e divisão do trabalho, impessoalidade e hierarquia, rotinas e procedimentos padronizados, meritocracia, profissionalização, especialização da administração e previsibilidade. Ela surge cerca de 1947, tá? Diante da fragilidade e parcialidade nas teorias mecanicistas e humanicistas, tem necessidade de um modelo organizacional bem racional, crescente tamanho e complexidade das empresas naquela época, e é o ressurgimento da sociologia burocrática de Weber. Seus tipos de sociedade e de autoridade são as tradicionais, carismáticas, racional, legal ou burocrática. A tradicional é o modelo patriarcal, a carismática é o tipo como é que a gente diz? De autoridade, onde as pessoas seguem o líder pelo carisma, pelo que ele representa. Normalmente, os líderes sindicais, eles representam isso, né? Como seguidores. O próprio Dalai Lama. E a racional legal burocrática segue uma linha de hierarquia, tem normas e regras. Podemos dizer que o Exército Brasileiro representa bem isso. Os gestores de grandes empresas, né? Bom, aqui você tem os tipos de sociedade, as suas características e os seus exemplos do que eu já comentei na lâmina anterior. Também aqui, em relação à legitimação, né? A autoridade tradicional, ela trabalha tradição, hábitos, usos e costumes. A carismática, características pessoais, né? Carismáticas do líder. E a racional, justiça, lei, promulgação, regulação de normas, leis previamente definidas, enfim.
Passando essa, vamos para características da burocracia segundo Weber. Tinha caráter legal e normativo, formal, racional, com divisão de trabalho, era impessoal nas relações, hierarquia de autoridade, rotinas, procedimentos padronizados, competência técnica e meritocrática, especialização da administração, profissionalização dos participantes, completa previsibilidade do comportamento. Aqui tem as características de funções da burocracia. Trabalhando a previsibilidade do funcionamento e a imprevisibilidade. As características são aquelas que nós comentamos, e as disfunções é uma internalização dessas normas, excesso de formalismo e papelório, resistência a mudanças, desproporcionalização do relacionamento, categorização do relacionamento, superconformidade, exibição de sinais de autoridade, dificuldade com os clientes. Pronto. O sistema social racional burocrático, ele exige controle. Então, se eu tenho consequências previstas, eu tenho previsibilidade do comportamento, consequentemente, segundo Weber, eu tenho maior eficiência. Se eu não tiver consequências previsíveis, eu tenho as disfunções e aí, consequentemente, eu tenho a ineficiência. Por fim, vem uma apreciação crítica, né? Realmente, a teoria tinha um excesso de formalismo, trabalhava de forma mecânica, o que as pessoas chamavam de teoria da máquina, era conservadora na burocracia, tinha abordagem de sistemas fechados, era descritiva e explicativa. As críticas eram variadas, inumeráveis. E as posições da teoria burocrática na teoria das organizações, elas eram um pouco duvidosas, né? Tipo, os envolvidos se sentiam muito presos, não tinham como expressar as suas opiniões, porque tinham que seguir uma hierarquia, apesar de seguir um líder carismático, por exemplo, mas aí era muito o que ele dizia, o que ele sugeria, né? Então, essa foi a teoria burocrática. Agora iremos relembrar a teoria estruturalista. Esta teoria, ela surge, né? Ela tem origem na teoria tradicional e na teoria das relações humanas. A organização como uma unidade social. Só relembrando que essa aula foi nossa aula 7. A influência do estruturalismo nas ciências sociais também trouxe, né, um incremento dentro da administração como um todo, porque ela passa a integrar as ciências sociais aplicadas. Há um novo conceito de estrutura e surge em meados de 1950. Aí vamos rever, né, o que é o estruturalismo. Ele está voltado para um todo e para o relacionamento das partes na constituição do todo. Ou seja, cada parte da estrutura compõe o todo estrutural. Então, cada parte é importante, né? Cada figura da administração, ela é importante. E quem pensou isso? Foi um sociólogo
que nasceu na Alemanha em 1929 e viveu nos Estados Unidos até 1957. Trabalhou na Universidade de Colômbia e hoje está no Instituto de Estudos Políticos Comunitários. A Sociedade das Organizações. Ele vem, né? Ele pensa o seguinte: o homem passa a depender para nascer, viver e morrer. Então ele necessita da sociedade em todos os momentos da sua vida, né? Nos variáveis papéis, na interação dos grupos, e aí ele vai trabalhar a interação entre si e entre a organização. Existem 4 etapas para o processo de desenvolvimento: a natureza, o trabalho, capital, a organização. A sociedade passou por várias fases dentro da etapa da organização para chegar a um alto grau de industrialização. Então, eu tenho hoje o universalismo da Idade Média, o liberalismo econômico-social, o socialismo e a atualidade, segundo o teórico. E aí, essas organizações, as organizações modernas, elas têm 4 características: a sociedade da organização, o homem organizacional, os conflitos que são inevitáveis e os incentivos mistos. Então, as pessoas estão dentro de uma sociedade onde ela precisa de um hospital, precisa de um supermercado, precisa da indústria, precisa de serviços, né, escola, universidades. O homem é um ser organizacional porque ele está envolvido dentro desse processo. E os conflitos entre as partes são inevitáveis, né? Há uma relação de troca, de compra e venda, de prestação de serviço. E como nós somos seres humanos, isso é natural acontecer os conflitos. E os incentivos mistos são tanto os incentivos financeiros quanto os motivacionais. Posso dizer uma promoção, uma posição, um cargo, enfim, né? E aí a teoria estruturalista, ela está aqui no meio, cercada pela teoria clássica, a teoria burocrática e a teoria das relações humanas. A sua abordagem é múltipla, tanto na organização formal quanto na informal. Aí ela vai teoria clássica como teoria das relações humanas. Essa organização informal são as instituições, as relações, de amizade, de companheirismo, pequenos grupos dentro da organização. Eles desejam recompensas materiais e sociais. Os diferentes enfoques da organização vai do modelo racional para o modelo natural, e os níveis da organização vão passando na etapa de decisões no nível institucional, os planos no nível gerencial e as operações no nível técnico. As abordagens múltiplas contemplam uma análise dentro dessa organização. Então, vai ter uma complexidade ambiental, vai depender das organizações que são interdependentes, a análise interna e externa. As diversidades de organizações, ou eu tenho a indústria, eu tenho o exército, a igreja, um presídio, um sindicato, são diversos modelos. E aí, o que caracteriza a teoria propriamente dita, por base, são as 2 tipologias, a de Etzioni e a de Blau e Scott. E a de Etzioni, ele trabalha tipos de organização que vai ser entre coercitiva, normativa e utilitária,
onde cada um tem um tipo de poder, o controle que esse poder tem sobre o trabalhador, o ingresso e permanência dos participantes, né, de forma benéfica ou não, o desenvolvimento pessoal dos participantes para cada tipo de organização e a motivação que levou eles até ali. Adblau e Scott, ele trabalha com tipos de organizações, beneficiários mútuos, interesses comerciais, serviço e Estado. Os beneficiários para cada tipo de organização e um exemplo, né? Então, se ele fala de beneficiário mútuo, ele pensa em associações profissionais, cooperativas, os interesses comerciais, a sociedade anônima ou empresas familiares, os serviços, hospitais e universidades, e o Estado militar, correio e, por exemplo, saneamento básico, tá? E aí os objetivos organizacionais possuíam funções, uma delas a apresentação da situação futura, a constituição de forma de legitimidade, servem como padrões de unidade de medida, modelos organizacionais de sobrevivência e de eficiência, né? Aqui podemos observar os conflitos organizacionais. Nos métodos antigos, eu tinha supressão e guerra total. Era um método destrutivo. Quando eu passo nos métodos modernos, eu tenho guerra parcial e negociação. Esses são os conflitos que acontecem entre os membros da sociedade. Isso era parcialmente destrutivo, né? Eu tinha um incêndio e aí havia um mediador para que houvesse uma negociação. Nos métodos mais recentes, eu tenho uma coisa chamada de superação do problema, que é bem construtivo. Muitas vezes não deixa de ter um mediador, mas é um processo onde as partes envolvidas vão superando aquele problema. Para Blau e Scott, a organização constituía alguns dilemas de ordem e liberdade. Os de ordem vinham da linha staff, do comando de linha. Coordenação, a disciplina burocrática, planejamento centralizado. Na liberdade, que é a assessoria, né, que é staff, ou staff é aquele que sugere, que media, né? Então ele tem a comunicação livre, a especialização profissional para fazer aquilo ali e a iniciativa individual. Com isso a gente fecha a nossa aula 7, né? Relembrando que é uma aula de teoria estruturalista. A nossa aula 8 e 9 foi a teoria comportamental. E aí a teoria comportamental, ela é uma teoria bem extensa e aí nós vamos falar um pouquinho dela, porque ela não se detém apenas em um teórico, são vários. Então eu começo com a teoria Z. Ela inicia-se na década de 80, tem um emprego estável, treinamento dos seus cargos, avaliação do desempenho e promoção lenta, igualdade no tratamento, democratização, participação, valorização das pessoas. Havia cooperação nessa teoria comportamental de vários teóricos. Então, antes mesmo de surgir a teoria comportamental, Chester Barnard, ele já utilizava uma teoria de cooperação. Uma empresa só existe quando se enquadra dentro de 3 condições, dizia ele: interação entre as pessoas, desejo de cooperar e o propósito de atingir um objetivo geral. Então, isso é o normal da instituição. O que é que a instituição deseja? Obter lucros. E para que obtenha lucros tem que haver cooperação. E a interação entre as pessoas é essencial para que haja cooperação. Então, ele não... assim, era uma coisa muito lógica, mas não era pensada, né? Então, depois vem a teoria da decisão, que foi criada por Herbert Simon, que afirma que toda decisão possui 6 elementos. O tomador de decisão, a pessoa que adota,
os objetivos, o que se pretende alcançar, as preferências, as estratégias, a situação, que é o ambiente externo à empresa, os resultados que vêm como consequência do alcance dos objetivos, né? Aqui são as etapas do processo decisório. Só relembrando que na teoria científica nós tínhamos o homem econômico, o homos economicus, nas relações humanas o homem social, no estruturalista o homem organizacional e no comportamental o homem administrativo. A teoria comportamental trabalha o que se chama de sistemas de administração, que vai trabalhar a escala de Likert, né, que é de satisfação, desde não muito satisfeito a bastante satisfeito, digamos assim, autoridade coercitivo, autoridade benevolente, consultivo e participativo. A autoridade coercitiva é aquela que penalidades ou recompensas. A autoridade benevolente é aquela que passa a mão na cabeça o tempo todo. O consultivo é aquele que, para que os membros, né, da administração caminhem, precisam ser consultados, consultar a ele. E o participativo é aquele que, para tomar as decisões, entra em contato com as partes para que ele busque a melhor solução. E aí tem a teoria da aceitação da autoridade. Essa teoria da aceitação da autoridade é quando a pessoa se sente tão poderoso a ponto de que as pessoas devam aceitar o que ele está dizendo, tá? Também temos novas proposições sobre liderança, que é a liderança transacional e a liderança transformadora. Por fim, temos a conclusão. Essa teoria é de extrema importância nos dias atuais, diante da realidade em que nos encontramos, com pessoas cada vez mais estressadas, frustradas, cheias de medo e expectativas. Torna-se necessário a preocupação por parte dos gestores com seus colaboradores, proporcionar um melhor clima e ambiente de trabalho, trazer os benefícios para os funcionários, consequentemente para a empresa, que consegue obter melhores resultados, maior rentabilidade, competitividade no mercado e funcionários cada vez mais satisfeitos com a atividade realizada. Essa foi a nossa teoria comportamental, nossa aula 8 e 9. E agora a teoria geral dos sistemas, nossa aula 10. Surgiu com os trabalhos do biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy, por volta da década de 50. Então, havia tendências para a integração das ciências naturais e sociais, ciências sociais aplicadas posteriormente, né? Essa integração parece orientar-se rumo a uma teoria dos sistemas, e a teoria constitui um modo mais abrangente de estudar os campos não físicos do conhecimento científico. A TGES tem um fundamento em 3 premissas básicas. O sistema existe dentro de sistemas, os sistemas são abertos, as funções de um sistema dependem da sua... Bom, aí os sistemas, eles podem ser diferenciados quanto à constituição e quanto à sua natureza. Quanto à constituição, tem os sistemas físicos e abstratos. Os físicos são as máquinas, objetos, equipamentos, e os abstratos são ideias, conceitos, hipóteses, a política da empresa, planos, filosofia. Na natureza, quanto à natureza, eu tenho sistemas fechados e abertos. Então, eu posso ter muito bem constituição de sistema físico com natureza fechada. E assim por diante.
Então, quando é fechado, não há troca de energia. As informações de matéria, como o ambiente, como nem a influência. Nos abertos, há interação entre o ambiente, troca dessa energia, informação, matéria, sofrendo mudanças, resultando adaptação contínua para a sobrevivência. Os sistemas, eles possuem, deixa eu botar aqui o exemplo gráfico que fica mais fácil. Eles possuem os seguintes ambientes, né? Eu tenho um ambiente na entrada e eu tenho um ambiente na saída. O ambiente a gente chama de saída de homeostasia, né? Que é o processo. E aqui eu tenho a entrada, o input, o processamento, a saída do produto. Se tá tudo ok, manda o feedback para cá e diz, ó, tá tudo certo, continua a produção. Se não tá ok, faz o seguinte, diz, ó, nós temos que mudar alguma coisa. Vamos pensar numa linha de montagem de um veículo. O veículo tal, eu não me lembro a marca, mas tinha um veículo há um tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos, que saiu a produção dele com um bagageiro esportivo. Só que esse bagageiro, com o carro, ele tinha 2 parafusos. E com o carro em movimento, ele trepidava, fazia um barulhinho. Aí, devido a várias reclamações de clientes, o engenheiro observou que bastava colocar mais um parafuso para resolver o problema. E aí chamou para fazer o recall de todos os veículos de série daquela época. Veja bem, eu tenho um ambiente que é o veículo me dando problema e a clientela reclamando. Essa é a minha entrada. Aqui vai haver um trabalho de investigação. A saída é descobrir o problema. O que nós temos que fazer? Passar para a linha de montagem, que os veículos, a partir dali em diante, vão ter aquela peça. Simples assim, tá? Então, eu dei um exemplo de problemas com produção, mas isso aqui pode ser feito com inúmeras coisas. Tudo que nós fazemos hoje é teoria de sistema. Bom, ela sai da biologia e vai para várias ciências, né? Economia, o sistema monetário, respiratório, solar, sistema social, um em cada ramo da ciência. Bem, refletindo sobre as teorias, nas anteriores, dominava o conceito de organização como sistema fechado e isolado no ambiente onde se inseria. Deste modo, a análise dos projetos de intervenção baseava-se somente nas variáveis internas, né, que eram as tarefas, estrutura, métodos, trabalho, indivíduos, grupos. A tendência da organização era manter os seus objetivos, critérios e estrutura ao longo do tempo, pois estávamos perante uma estrutura fechada à mudança. A perspectiva era sistêmica, mostrava a extrema importância das constantes interações entre a organização e o ambiente. A organização passa a ser um sistema dinâmico que se adapta de acordo com a situação e pressões do ambiente, assegura-se a sobrevivência e a eficácia de uma organização na sua capacidade de adaptação ao meio em que está inserido. Aqui a organização é primeiramente pensada em sua função global para depois ser analisada por seus componentes. Bem, aqui nós finalizamos a teoria de sistemas. Bom, e por fim, a nossa teoria da aula 11, que é a teoria contingencial. Bem, os seus antecedentes históricos são do século XIX até 1950. Parte do início da industrialização, um tempo de poucas mudanças, extremamente previsível, cheio de estabilidades e certezas. E aí
havia Taylor com as ênfases nas tarefas, Fayol preocupado com estrutura, Weber também de forma organizacional. Aí vem Mayall e Lenin com a teoria das relações humanas. E a era industrial neoclássica, de 50 a 90, vem trabalhar um desenvolvimento industrial, aumento de mudanças, fim da previsibilidade, né? Porque quando começa a concorrência e tudo mais, há diversas mudanças, então acaba-se a previsibilidade e há muita inovação. Então vem a ênfase na estrutura, que é a teoria estruturalista de Etzioni e Hall, a neoclássica de Ducker e Conte, a comportamental de Simon McGregor, que trabalha a ênfase nas pessoas, a de sistemas de Cash Race, que trabalha a ênfase no ambiente e a tecnologia, a teoria da contingência, que é de Laura Siloche. E aí vem a era após 1990, que é a era de informação, que é a tecnologia da informação, o serviço de aceleração das mudanças, imprevisibilidade, instabilidades e incertezas. A teoria contingencial, ela busca flexibilidade e agilidade. As suas origens vêm no ambiente, a tecnologia, a organização em seus níveis. Agora nós temos o homem complexo. O modelo contingencial da motivação, da liderança, a estratégia organizacional, a apreciação crítica da teoria da contingência. Essa teoria, ela procura definir padrões de relações ou configuração de vários que interagem com os sistemas. Na teoria da contingência não há nada de absoluto. Tudo tem uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas. Essas relações funcionais, elas precisam ser constantemente identificadas e ajustadas. Ou seja, todos os dias a gente vai trabalhar com controle. Há um reconhecimento, diagnóstico, adaptação àquela situação e para que seja fundamentado nessa abordagem contingencial. Bem, eu tenho um ambiente externo e a organização. E há uma relação. Veja que a seta é para lá e para cá. Tanto o ambiente externo influencia a organização, como a organização influencia o ambiente externo. Isso é diário. Passa a ser que o ambiente externo injeta, né, casualmente, uma carga maior de influências dentro da organização. Então vai ser o meu modo de vestir, o meu modo de agir, os meus desejos, as minhas vontades, o que está na moda, enfim. E aí há diferentes ambientes que requerem diferentes desenhos organizacionais, ou seja, não tem um modelo pronto. Cada organização tem um modelo diferente. É por isso que hoje você não pode trabalhar a mesma estratégia de venda, de marketing, numa indústria de aço, por exemplo, e numa indústria cosmética. Não é a mesma estratégia. Então, as características organizacionais somente podem ser entendidas mediante a análise das características ambientais com as quais se defronta. Então, eu tenho o que eu tenho no meu ambiente externo e o que eu tenho na organização. A abordagem contingencial conclui que os fatores ambiente e tecnologia são fundamentais para o equilíbrio e ponderação dentro das organizações. Em 62, Alfred realizou uma investigação histórica abordando a estratégia de negócios em 4 grandes empresas americanas. E com isso ele demonstrou que era necessário adaptar e ajustar as suas estratégias durante 4 fases. Primeiro, a acumulação de recursos para deter o mercado de matérias através da compra de empresas e fornecedores. Depois ele trabalhou a racionalização do uso de recursos, ou seja, criou uma estrutura funcional para ter uma redução de custos.
Com a continuação do crescimento, surgiu departamentos de pesquisa e desenvolvimento de engenharia de produto e desenho industrial. Isso aí entra a universidade. Os universitários, os professores, os pesquisadores trabalham para haver uma continuação do crescimento. Isso existe até hoje. A Universidade Federal do Ceará é muito requisitada para que faça pesquisas relacionadas à indústria. Racionalização do uso de recursos em expansão, nova estrutura divisional, o que a gente chama de departamentalizada. Misericórdia. Pesquisa de Burns e Stokes sobre organização. Eles vão lá, fazem uma pesquisa em 20 indústrias, e aí eles classificam em 2 tipos, a mecanicista e a orgânica. E aí nós temos as características de cada uma. A mecanicista tem uma estrutura burocrática baseada na divisão de trabalho, cargos ocupados por especialistas, decisões centralizadas na cúpula, hierarquia rígida de comando único, sistema rígido de controle, predomínio de interação vertical, amplitude do controle mais estreito, ênfase nas regras, procedimentos formais, nos princípios universais da teoria clássica. As orgânicas trabalham estrutura organizacional flexível com pouca divisão de trabalho, cargos modificados e redefinidos, divisão descentralizada de delegados, hierarquia flexível, tarefas executadas pelo conhecimento, predomínio de interação lateral, amplitude de controle mais amplo, confiabilidade nas comunicações informais e ênfase nos princípios da teoria das relações humanas. Aqui são o organograma, né, o desenho da estrutura da empresa. Veja que o mecanicista trabalha assim, essa estruturazinha aqui. E o orgânico trabalha essa estrutura que todos são interligados entre todos, né? Elevada interdependência, interação entre os cargos, capacidade expandida de processo de informação, adequado para tarefas únicas e complexas, ou seja, todo mundo faz tudo, enfim. E aí a pesquisa de Lawrence Lorsch parte do conceito de diferenciação e de integração. E isso é base da teoria da contingência. Para John Ward, Worth e a tecnologia, a produção unitária ou oficina, produção em massa mecanicista e produção em processos. Bem, os 3 tipos de tecnologia da produção. Ele tem produção unitária ou oficina, produção em massa e produção contínua. A produção unitária ou oficina trabalha a habilidade manual da operação da ferramenta, artesanato, pouca padronização, e o seu resultado são produções em unidade, né? Pouca previsibilidade dos resultados, porque se eu trabalho com a produção numa oficina, uma produçãozinha unitária, tipo artesanato, mão de obra única, eu não tenho um padrão de qualidade. Quando eu começo a trabalhar com máquinas agrupadas, eu posso trabalhar com produção de lotes, quantidade regular, eu tenho uma previsibilidade, mas isso quando eu trabalho em produção em massa. Já quando eu trabalho em produção contínua, eu tenho uma previsibilidade de resultados e certeza absoluta da sequência das operações. Então, são esses 3 tipos de tecnologia da produção. E aí as consequências, né? Veja que a área predominante da produção unitária vai ser a engenharia de pesquisa e desenvolvimento. Na produção em massa é produção e operações. Então a produção contínua vai ser marketing e venda. Porque ele vai trabalhar marketing e venda para que ele tenha certeza da continuidade da produção. Aqui. Tá. Ambiente geral e ambiente de tarefa. Eu tenho uma empresa. O ambiente de tarefa são os fornecedores, clientes, concorrentes, entidades reguladoras. E o ambiente geral vai ser as condições tecnológicas, legais, políticas, né, que a gente chama de macrosetor, as condições culturais, ecológicas, condições demográficas, enfim. Pronto. Thompson e Bates trabalham uma teoria onde tem era flexível ou fixa, baseada no concreto e no abstrato,
tecnologia fixa de produto concreto e flexível. Então, assim, ela tinha uma tecnologia de elos em sequência, mediadora intensiva, para o produto, tanto concreto quanto abstrato. Ou seja, então servia para a empresa que trabalha com prestação de serviço, como uma que produz um bem. Vamos falar um pouco sobre o homem complexo. Ele é um ser transacional, ou seja, ele vive em transição. Tem um comportamento dirigido para objetivos e os sistemas individuais não são estáticos. O modelo contingencial de motivação é o modelo de Vroom. E aí ele produz o seguinte: força de desejo de alcançar objetivos individuais são as expectativas. As recompensas são as relações percebidas entre a produtividade e o alcance dos seus objetivos. E a capacidade percebida de influenciar o próprio nível de desempenho é a relação entre expectativas e recompensas. Então, eu tenho o desejo de alcançar os meus objetivos. Eu tenho expectativas. Para eu alcançar minhas expectativas, eu preciso das recompensas, que vai ser a capacidade percebida de influenciar o próprio nível de desempenho. Então, eu só vou saber se o meu desempenho foi favorável se as minhas expectativas forem satisfeitas com as minhas recompensas. Passando. Pronto. O clima organizacional. Qual é a dimensão do clima organizacional na teoria contingencial? É uma visão de estrutura organizacional, saber as responsabilidades, os riscos, as recompensas, o calor e o apoio, né, entre as partes, e se há uma gestão eficiente de conflitos. E a estratégia organizacional ela vai trabalhar uma escola ambiental e uma escola de design. Essa escola ambiental vai fazer o quê? Vai constituir um conjunto de forças gerais, é um agente central no processo estratégico, precisa responder a essas forças ambientais, né, a empresa. A liderança na observação deve saber ler o ambiente e garantir uma adaptação adequada a essa resposta. As organizações se agrupam em nichos distintos que permanecem até os recursos que sejam escassos com as condições se tornem hostis, ou então elas mesmo morram, né? Porque no marketing a gente sabe que as empresas elas têm um tempo de vida. E aí quando elas começam a morrer, né? Toda empresa tem um tempo de vida, mesmo essas que perduram por 100 anos, 150 anos, como o caso da Ipioca, mas elas vão se trabalhando para melhorar os seus produtos, porque aquele produto antigo lá de 1900 e bolinhas, se continuasse do mesmo jeito sempre, a venda, a produção, enfim, já teria morrido. Escola do design, mapeamento ambiental, diagnóstico externo, avaliação interna da organização. Você vai descobrir pontos fortes e fracos, vai trabalhar a matriz de SWOT, vai compatibilizar a prescrição para ajustar os aspectos internos e os externos, melhorar, né, o que for possível, e definir estratégias organizacionais e trazer ação e mudanças estratégicas. Pronto. E aí, qual é a apreciação crítica dessa teoria? É o relativismo da administração. Tudo é relativo. Então, não tem certeza de nada, não tem previsibilidade de nada. Tudo é relativo, tudo é baseado no ambiente, tudo é baseado no ambiente. Há uma bipolaridade contínua entre a relação do trabalhador com a relação da empresa, com o cliente externo, com o cliente interno. ênfase no ambiente. Lembra que eu falei aqui do relativismo? Tudo é relativo, inclusive é relativo ao ambiente que se encontra. Então, há uma ênfase exacerbada no ambiente e nas tecnologias. Compatibilidade entre abordagens do sistema fechado e aberto. Então, o sistema, tanto ele é fechado como ele é aberto. E essas abordagens, às vezes, a compatibilidade não é uma vantagem nessa relação.
as referências bibliográficas. E eu espero que vocês tenham uma excelente prova até semana que vem. Fica por aqui a nossa revisão. Bye, bye!